fuja antes que a doença chegue. O que eu vou falar sobre hoje nesse vídeo é em relação às mortes que acontecem no Brasil. Hoje, em média, 74% das mortes são ocorridas por causa de doenças crônicas não transmissíveis. Você conhece o que é doença crônica não transmissíveis? São aquelas doenças que passam mais de 3 meses para o tratamento dela. Então, aquela diabetes que o seu tio tem, o câncer que seu primo contraiu, pressão alta que sua mãe tem. Então, assim, essas doenças, elas estão a todo momento nos cercando. Várias e várias pessoas ao longo do tempo vêm contraindo elas e o número de mortes ocasionadas por elas só aumenta. O que fazer para que eu não seja atingido por um mal desses? Esse é o que eu vou falar nesse vídeo. As doenças crônicas, elas se instalam por erros ocorridos ao longo da nossa vida. A ciência fala que toda doença ela é contraída por falta de uma deficiência nutricional. Por quê? Porque nós somos a máquina mais perfeita que existe. Somos a máquina, digamos, inquebráveis. E a gente está conseguindo quebrar essa máquina tão perfeita e cada vez mais cedo. Então, por que isso está ocorrendo? Nós fomos feitos por Deus para ser seres naturais. Fomos feitos na natureza, para viver dela, para respirar dela, para comer, se alimentar dela. E o que a gente tem feito ao longo da vida é se distanciar da natureza, né? Perceba quanto de sol você pega no dia, né? Antes você vivia praticamente na natureza e praticamente tomando sol, né? A gente não produzia tanto lixo, a gente não tinha um mundo tão intoxicado. Então, a partir do distanciamento, a gente começou a intoxicar a natureza e somos as pessoas mais atingidas com isso. E aí, ao longo da vida, isso vem trazendo acúmulos, né, que vai chegando a uma doença crônica, em que seu corpo foi tão debilitado a ponto de não conseguir se livrar dessas doenças que ocorrem. E essas doenças acontecem em qualquer órgão, né? Seja no pulmão, no coração. O ranking das doenças que mais matam, as doenças coronarianas são as que estão em primeiro lugar. Em segundo lugar vem as doenças respiratórias, diabetes. Então, assim, câncer, ao longo dos anos, essas doenças vêm debilitando cada vez mais. E hoje a gente consegue remediar. O que a gente não consegue é tratar, é curar, né? A cura das coisas. Então, assim, o que a gente pode fazer hoje para que a gente não contraia essa doença? Porque já é quase uma sentença de morte, né? A gente consegue viver, mas não é um viver com qualidade, que é o viver que a gente foi feito para viver, né? Até os nossos últimos dias, que a gente tenha vitalidade, a gente tenha força, a gente tenha ânimo para viver. E o que a gente percebe é que ao contrair essas doenças, as pessoas se debilitam. Então, muitas vivem em quartos trancadas por falta de membros, né? Precisa de outras pessoas para que consigamos sobreviver. Então, assim, os erros são ocasionados por nós mesmos. Esses erros que nos debilitam. Porque hoje a gente sabe que quando a gente faz a prevenção, é muito difícil de uma doença acontecer. Muito difícil realmente. Por quê? Porque somos agraciados de ter sido essa bênção para Deus, que Ele nos deu a vida, nos deu esse corpo, nos deu essa mente perfeita. Então, a nutrição funcional, ela chega para rastrear os erros que a gente faz ao longo da nossa vida até se contrair uma doença. Ela tem um olhar molecular. Ela vai ver onde sua molécula está errando, onde sua célula, que pula para o seu órgão, que pula para o corpo inteiro. Então, assim, a gente enxerga na forma molecular da doença ainda, quando ainda tem a possibilidade de ser tratada, de ser prevenida.
Então, a nutrição funcional, ela enxerga, além desse molecular, ela enxerga o indivíduo como um todo, ela enxerga a parte mental, a parte espiritual, a parte emocional, a parte da função hormonal, estruturas. Então, ela busca no corpo inteiro o que está errado. E através dessa busca, a gente traça metas para se cumprir, para que essas deficiências sejam sanadas e com isso a molécula seja curada, a célula, o órgão e o corpo em si. Mas isso é através de estudos, de anamnese, de exames laboratoriais. Então, a nutrição funcional, ela busca a resposta para a sua pergunta, para a sua dor, para o seu questionamento. Por que você não é um ser otimizado se você nasceu para ser esse ser? Por que você não está 100% vivendo em todas as fases da sua vida? Por que você não está conseguindo fazer isso? Porque a gente vem adquirindo erros ao longo da vida e repassando para os nossos filhos e nossos netos e bisnetos. E ao longo deles fica cada vez mais difícil, porque a gente sabe que o mundo se torna cada vez mais tóxico. Então, eu quero dizer para você nesse vídeo que tem solução para suas dores, tem solução para que você seja um ser otimizado na sua rotina, com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. Não quer dizer que você precise passar horas e horas trabalhando, mas que aquele momento que você se dedicou para fazer o trabalho, você conseguiu fazer muito mais do que se você passasse horas e horas trabalhando quando está com um corpo que não é otimizado. Você consegue trabalhar, consegue ter tempo com a família, consegue ter tempo para a parte social. Você é um ser equilibrado, que é isso que a gente está precisando ao longo da vida, é se equilibrar em todos os âmbitos, né? E a nutrição funcional, ela chega mostrando isso, ela chega dizendo que não é só você comer os alimentos funcionais para dar certo, não chega só você dizendo que não é só comer na quantidade certa, se você não tem o seu emocional trabalhado, se sua parte de detoxificação não está boa. Então ele busca e ele age onde está errado e consegue voltar você à norma de Deus, que foi a norma que deixou para você viver bem em todos os âmbitos da sua vida. Então vamos lá, me responde aqui embaixo com emotion, se referindo como é que está a sua saúde hoje. Ela está 100% otimizada, com aquela carinha feliz, onde quer que você esteja, seja no trabalho, seja em casa, tem tempo para fazer tudo isso, está descansando o suficiente, você bota uma carinha feliz. Se você é uma pessoa que realmente está fazendo as coisas, mas anda arrastada, é uma pessoa que sente dores, enxaqueca de vez em quando, que também é essa doença crônica, assim como ovário policístico, digamos, fibromialgia, todas essas doenças que são demoradas no tratamento, então elas se enquadram nesse quadro de doenças crônicas e elas matam sim, debilitam sim seu corpo a cada dia. Então busquemos tratar as doenças ainda quando temos tempo, prevenindo, ou mesmo se você já tem a doença, se você já é debilitado, se você se encontra tomando várias medicações, pode ser que você ainda melhore essa otimização mudando a base, mudando a estrutura que você foi feito para você viver plenamente. Ou é você, aquele ser que você não é otimizado, mas você está dando conta das coisas, mas o emocional está abalado, anda se arrastando, não tem ânimo, né? Precisa de uma otimização. Ou você é um ser doente, um ser que você já é acometido por uma doença crônica, é um ser que mesmo com a doença crônica você ainda precisa estar aumentando as suas dosagens de medicação e mesmo assim a nutrição funcional tem um poder muito grande de cura ou realmente de diminuição do ataque dessas doenças contra o seu corpo. Então responde aqui, qual é a carinha que mais diz sobre qual é o seu estado de saúde hoje?